Hello people, Teacher Igor aqui. Hoje vamos saber o que é melhor, assistir série em inglês com legenda ou sem legenda. Muitos alunos se perguntam, quando for assistir em inglês, teacher, eu assistir com legenda em português ou com legenda em inglês ou sem legenda? Aqui com o áudio em português e a legenda em inglês não vai adiantar nada, né? Entre esses três, qual que é melhor? Não assistir em inglês, áudio em inglês e sem legenda, ou áudio em inglês, legenda em inglês, ou áudio em inglês e legenda em português? Qual que é melhor para você? Antes de eu começar, eu quero te falar que todo método funciona. Então, eu não vou te dizer que esse método, o que eu vou te falar, ele funciona e os outros dois eles não funcionam. Não, todos funcionam. Porém, eu tô aqui fazendo esse vídeo para você porque eu acredito que tem um que funciona melhor, né? E é mais eficiente. Porém, todo método funciona assim, porque, enfim, eu já publiquei um vídeo falando sobre isso uma vez e colocaram nos comentários, mas hoje eu sou fluente em inglês e eu aprendi assim, eu sou fluente em inglês e aprendi assado. Todo método funciona, porém, eu tô aqui trazendo para você o que funciona melhor, que é mais eficiente, ou seja, que vai ser mais rápido e vai ser melhor para você. Então, teacher, o que você fez? Eu comecei assistindo sem legenda, mas eu passei alguns meses e não conseguia evoluir muito. O único contato que seu cérebro está tendo é você ouvindo e vendo as cenas ali, tentando descobrir o que está acontecendo. Pode ser que já tenha funcionado para alguém? Pode ser, mas eu acredito que não é tão eficiente porque você está ativando poucas partes do seu cérebro. Você podia estar ativando muito mais. Então, vamos supor que você esteja estudando inglês e você vai assistir. Aí você resolve assistir com áudio em inglês e sem legenda. Você pode achar que isso é bom no tempo, que você está se expondo e realmente é legal, é uma exposição querendo ou não, mas poderia ser melhor. Mas voltando lá para os 3 exemplos, esse já foi o primeiro. E aí eu vou te falar do outro, que é você assistir com legenda em português. Esse sim funciona, eu acho que é o mais conhecido por aí. Você assistir com a legenda em português, porque aí você tá vendo e você tá entendendo, né? Porém, ainda assim, você não sabe o que eles estão falando, a não ser que você traduza o que tá passando na legenda ali. Então você não vai pegar as palavras que eles estão falando, você não vai conseguir saber qual que é a palavra e a pronúncia, a não ser que você já tenha ouvido essa palavra e aprendido essa palavra. Você conseguir captar. Então ficamos com o vencedor, que é áudio em inglês e legenda em inglês. Quando você coloca o áudio em inglês e a legenda em inglês, mas teacher, eu não vou entender nada. Você perde um pouquinho o entendimento da série. Porém, você tá, além de vendo a cena, vendo a legenda, que a série for, né, de língua inglesa originalmente, vai ser praticamente o roteiro dos personagens na legenda. Então é tudo certinho o que eles falam e o que tá na legenda. Você tá vendo a fala dos personagens e você vai conseguir ouvir aquelas palavras. No começo, talvez você não entenda as palavras, né, porque enfim, tá em inglês. Mas conforme você for aprendendo, no curso, você vai adquirindo vocabulário de diversas formas. Conforme você for adquirindo vocabulário e aprendendo palavras, o entendimento ele vem automático ali. Porque o que mais isso te ajuda é porque você está pegando a pronúncia das palavras. Então, vamos supor que você viu, sei lá, what's the matter lá, né, essa frase. E aí, conforme você for e aprender isso, você vai lembrar da pronúncia. Ou talvez você não lembre, mas vai ser muito mais fácil você ser uma pronúncia que você não vai esquecer. Porque você já viu, você já ouviu e você aprendeu. Resumo, eu considero esse forma melhor, né, mais eficiente, porque além de você estar ativando mais partes do seu cérebro no inglês, né, você vai conseguir pegar a pronúncia das palavras de uma forma muito melhor e muito mais fácil. E aí agora eu vou te trazer alguns pontos do que você pode fazer no momento de você assistir. E fica até o final, que no final ainda eu vou te explicar como melhorar ainda mais. Então, conforme você for aprendendo inglês, você vai aumentando seu vocabulário e você vai entendendo as palavras que estão ali. Só que você pode fazer isso já no momento de assistir. E aí, eu quero te dizer o seguinte, enquanto você está assistindo, eu recomendo que isso se torne um hábito na sua vida. Então, tipo assim, eu vou assistir todos os dias. Então, eu vou assistir 2 vezes por semana, 3 vezes. Aí, você pode fazer alguns pontos, tá no nosso, num dos nossos subciclos, que é o Inglês com Séries. Você pode fazer algumas coisas. Uma delas que eu recomendo, o momento o que eu recomendo pra você é assistir de 10 a 15 minutos, no máximo estourando 20 minutos, tá? Por dia. Porque se você... Eu entendo que no começo você tem aquele gás, né? Aquele, puxa, não, agora eu vou, agora vai. Só que aí, como você tá com áudio em inglês e legenda em inglês, você não tá entendendo, por mais que você esteja com gás, aí você esteja ali fazendo aquele processo de pegar a pronúncia, tá fazendo isso por um tempo muito longo. Isso vai deixar o processo chato, entendeu? Porque seu cérebro fica só recebendo informação. Daí, o que vai acabar é que, na próxima vez que você for assistir,
você vai lembrar daquilo. Caraca, a gente ficou 40 minutos naquele negócio, só recebendo e não tá entendendo. E aí é muito mais fácil você procrastinar desse jeito. Não só assim, mas como qualquer coisa. E aí, por isso que eu recomendo de 10 a 15 minutos, tá estourando 20 minutos, porque é tranquilo, né? Passa rapidinho, você nem vê. E aí é melhor porque você consegue fazer isso, né? A chance de você procrastinar vai ser muito menor. E vai ser um processo que não vai doer pro seu cérebro, não vai ser... Você vai aguentar tranquilo. E aí, com o tempo, você for vendo que você tá entendendo mais, você vai aumentando mais o tempo de assistir. Você mesmo se sente confortável para fazer esse processo. E aí, vai ficar muito mais natural. E aí, agora, pega seu caderninho para anotar, que eu vou te ensinar algumas formas de você aproveitar o momento que você tá assistindo suas séries e você melhorar o teu vocabulário em inglês. Uma das formas que eu mais gosto, e que os alunos também estão gostando pra caramba, os alunos também gostam pra caramba, é você, enquanto você tá vendo a sua série lá, áudio em inglês, legenda em inglês, tá passando seus 10, 15 minutos ali do dia, você vai anotar pelo menos uma ou duas palavras que se repetem. Olha, é tranquilo, no processo de 10, 15 minutos, você anotar uma ou duas que se repetem, é tranquilo, né? Que se repetem de 2 a 3 vezes, no mínimo. E são palavras que, se elas se repetiram tanto, é provável que elas continuem se repetindo. Você pode pegar tanto palavras como coisas que você sacou que tá repetindo e não entende. Por exemplo, você tá vendo que tá tendo muito I'll e I will, you will, só que você não sabe que isso é will. É uma abreviação que a gente faz, mas você não sabe. Então você tá vendo que aquele negócio ali tá. Você conhece, você sabe you, você sabe I, mas esses negócios com traço e LL, o que é? Então você vai anotar. Anota as palavras, não tem problema. Anota you, traço LL, I, traço LL. E aí você vai lá, depois no dicionário, né? Eu recomendo o dicionário esse daqui, esse dicionário é muito bom. Você vai no dicionário e você vai pesquisar qual que é o significado disso. Então você vai pesquisar esse significado e depois volta a assistir, tá? Eu recomendo você pesquisar esse significado na hora. Então, viu lá, viu que repetiu de novo, pô, aí você para, vai lá, olha o significado. E aí, se aparecer de novo, você já vai sacar o que é. E conforme você for fazendo esse processo, você vai aprendendo, né? E vai adicionando muito no seu vocabulário. E aí tem a segunda forma, que é um extra, na verdade, dessa primeira que eu acabei de falar, que é você pegar essas palavras que se repetiram, que você olhou o significado, e assim que acabar, ou depois de um tempo, não importa, você pegar essas palavras que você aprendeu, que se repetiram, você anotou, viu o significado, você vai tentar montar diálogos com essas palavras. Mas, teacher, se eu tenho nível 0 de inglês, como é que eu vou fazer? Teacher, se eu não consigo montar diálogo. É para isso que serve o dicionário, tá? Não o tradutor, o dicionário. E aí você vai montar diálogos, por mais que a palavra seja de um contexto, que pode acontecer, né, de um contexto específico, tenta montar um diálogo, por mais que não faça sentido, é só para você usar. Tá? Só para você usar essa frase, você pegar a pronúncia dessa frase no meio de outras palavras, dessa palavra no meio de outras palavras, né? E você conseguir montar uma frase para você entender mais ou menos onde que ela encaixa numa conversação em nenhum contexto ou outro. Então, você pega esse exemplo que eu te dei do apóstrofo LL, você vai usar num diálogo tipo assim, I will go to the party, né? Ou então, says she'll cook the dinner today. Não precisa fazer sentido, tipo, você começa lá, tipo, hello, hi. Will you cook the dinner? Yeah. Aí, como se você fosse para outra pessoa. Aí, Martha said she will cook the dinner. Queria um diálogo meio que solto assim, mas é só para você usar essas palavras que você aprendeu. Que aí depois a probabilidade de você esquecer vai ser menor. Você tem variações disso. Alguns alunos preferem não ver na hora o significado, mas ver depois. Daí você assiste, você anota as palavras que você vê que forem repetindo. E no final você vê o significado. Isso é tranquilo? É tranquilo. Porém, quando você faz isso enquanto você está assistindo, você dá uma pausa lá, visa o significado de volta. Porque quando você vê nesse dicionário, ele, além do significado, ele dá as duas variações de pronúncia no Reino Unido, no sotaque britânico e no sotaque americano. Ele dá exemplos de uso, ele conjuga, enfim, tem vários exemplos. Então dá para você entender de verdade o que é que significa. Daí, e você pausa, e você volta a assistir... se aparecer de novo aquilo ali, você já vai saber o significado, entendeu? Agora, se você deixar para depois, aí vamos supor que apareça de novo essa palavra, e aí você vai continuar sem saber, né? Você só vai colocar lá que ela apareceu de novo. Então, é muito melhor você fazer isso na hora. E aí, a dica extra que eu te dou agora, vamos lá, como fazer isso ainda mais rápido, né? Como começar a compreender mais rápido. E a dica que eu te dou é o seguinte. Primeira, tente tornar a parte de assistir um hábito. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente se você não tem um objetivo
objetivo legal para aprender inglês. Como assim legal? Tipo, às vezes as pessoas querem aprender inglês simplesmente porque a língua que todo mundo fala, porque eu acho que vai melhorar meu emprego. Se você tem um objetivo mesmo, tipo assim, porque eu quero viajar, porque eu quero ter mais clientes internacionais, porque eu quero, sei lá, ter amigos de fora, porque eu quero viajar, porque eu quero morar lá. Seja qual for, quando você tem um objetivo claro, fica muito melhor para você ter motivação para poder ir lá e fazer. E aí, a questão é o seguinte, quando você cria um hábito, isso fica muito mais fácil, né? Então, eu prefiro... mas teacher, e se eu for assistir só uma vez por semana? Normal, eu recomendo que você assista de 10 a 15 e no máximo 20. Porque mesmo que você faça, mas aí eu posso assistir 1 hora direto. Se você fizer isso, o seu cérebro ainda vai fazer a mesma coisa com o seu cérebro. E aí, da próxima vez que você for fazer de novo, o seu cérebro vai lembrar, vai achar que o processo é chato e vai ser fácil para você procrastinar. Então tenta tornar isso um hábito e mesmo que você não consiga, tenta fazer. Quando você sentar para assistir, tenta de 10 a 15, vai aumentando conforme você for vendo que você está entendendo mais, entendeu? Você vai sentindo isso e vai aumentando. Essa é a segunda dica, né? Você for aumentando, você ir aumentando de pouquinho. Então quando você está vendo que você está começando a entender, então vai aumenta, bota 20 minutos, né? Aí agora você está conseguindo já entender, tipo, agora eu consigo entender umas frases ou outras, já sei do que a série se trata. Tipo, eu não consigo entender um diálogo tranquilo assim, direto, mas eu consigo sacar mais ou menos o que eles estão falando, não fico boiando. E aí você já aumenta mais, enfim, você sente isso, tá? Cada um é cada um, você sente e você vai aumentando. A dica é, como você vai passar de 10 a 15 minutos, é um tempo curto, então foca naquilo. Porque tem gente que para assistir... E não só no inglês, tá? Para de assistir qualquer coisa. E ela tá no celular, tá no Instagram. A última dica que eu te dou, eu acho que é a última, né? Que eu me perdi aqui na contagem, mas eu acho que é a última. Se for a última, eu ainda vou dar uma extra aí pra você. Mas a dica super, eu acho que é a maior dica que eu posso te dar é o seguinte. Escolha um sotaque. Eu sei que, principalmente nesse começo, a pessoa não é tão madura para poder escolher um sotaque porque ela não consegue entender. Então, discernir os sotaques vai ser ainda pior. Mas tenta focar em um, tá? Então, foca em um. Por mais que não seja esse que você quer falar para sua vida toda, foca nesse, depois você muda, tá? Mas foca nesse daqui. Então, vamos supor, você escolhe o britânico, vai nesse. Escolhe o americano, vai nesse, tá? Porque tem muita gente que acontece o seguinte. O professor, tem um professor que fala mais ou menos sotaque britânico, e aí ela vai assistir Friends, ou então vai assistir qualquer outra série americana, tá? E aí tem amigos que são australianos, canadenses. Ela tá numa mistura de sotaque tão grande que o que acontece é geralmente você tá no momento que você tá falando, e aí surge uma palavra que você quer falar, você sabe o significado dessa palavra, você sabe o que é essa palavra, enfim, mas a pronúncia você não lembra. Aí você ou fala essa pronúncia errada ou você trava na hora. O que acontece é porque você tá numa mistura enorme de sotaques. Eu sei que intuitivamente parece que é bom, né? Não, eu tô em vários sotaques, isso é bom que eu vou entender, mas na verdade não é, isso tá te atrasando. Então quando você foca em um, você só vai aprender nesse sotaque, você vai ouvir nesse sotaque, quando você estiver assistindo, você vai assistir nesse sotaque. Então você vai ter... vai ser muito mais fácil você lembrar das pronúncias na hora de você falar, mas na hora de você ouvir também, você estiver assistindo. Então vamos supor que seu professor sempre te ensinou party, e você sabe que a palavra é party e você pronuncia party. Mas aí você decide assistir uma série britânica para praticar o inglês. Só o que vai acontecer? Você não vai ouvir party, você vai ouvir party, né? Esse é um exemplo simples, mas pode vir outras palavras com exemplos mais complicados. Né? Então, e aí você deixa de entender o negócio porque você está querendo se misturar. Então, foca em um, tá? Então, é isso. E outra dica que eu dou, e a última dica para ver, né? Às vezes sai, vai que não foi 5. Então, a última dica que eu dou é o seguinte. Não escolhe uma série que você quer muito assistir. Não faz isso. Por quê? Porque você vai botar em português esse troço, tá? Talvez você seja forte e não coloque, tá? Talvez você esteja falando besteira e você seja forte e você não coloque. Você fique lá assistindo em português. Em inglês. Mas a maioria das vezes, se você quer muito assistir essa série e você tá vendo aquele negócio em inglês e legenda em inglês, vai chegar uma hora que você vai falar, não, quero entender o que tá acontecendo, e você vai botar em português.
né? Então, por um lado, força você, né, a entender mais rápido, só que você vai passar uma temporada, 2 temporadas, né? Eu acho que 1 ou 2, mais ou menos, sem entender muita coisa, né? E aí depois você vai começando a entender, você vai começando, o bicho vai começando a ficar uau, né? Mas, se é uma coisa que você quer muito assistir, você vai mudar, tá? E isso aconteceu muitas vezes com várias alunas, e aí eu falei. E aí depois elas começaram a escolher outras séries. Pode ser uma série que você gosta, tá? Não precisa ser uma série que você não gosta. Pode ser uma série que você gosta, mas não uma que você quer muito ver. Porque se for uma que você quer muito, 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 a probabilidade de você botar esse negócio em inglês, em português vai ser muito grande, tá? E aí eu vou dar algumas dicas agora. E aí vem aquela pergunta que muitos alunos fazem, muitos alunos querem saber. Quando é que eu vou conseguir assistir em inglês sem legenda? E a minha resposta para você é muito simples. E é o que eu fiz, e é o que os alunos fazem, e é o que está dando certo. É o seguinte. Você que vai dizer. Ah, mas Titi, como assim? Como que eu vou dizer se eu não sei? Você que vai dizer. Eu vou contar a minha história, tá? Quando eu tava aprendendo, você mesmo consegue perceber o quanto você tá entendendo. Show? Porque, enfim, no começo você não entende nada. Depois você começa a entender uma coisa ou outra. Depois você começa a entender mais ou menos um diálogo. Depois fica difícil só alguns contextos, alguns cenários específicos que você não sabe do vocabulário, você se perde. E aí depois você vai vendo que você começa a entender mais, né? Que as pessoas vão falando, você começa a entender tranquilo. E aí você tem que ir tirando a legenda. Então você vê que você está começando a entender tranquilo, tipo assim, não precisa ser 100%, tá? Nem 80%. Você vai o quanto você achar que você tem a coragem de ir lá e tirar. Então vai lá e tira a primeira vez. Tira a primeira vez e vê o quanto você entende, tá? Você não precisa entender 100%, tá? Se for para entender só no 100%, cara, você nunca vai tirar. Então, se for para entender só quando tiver por 100%, enfim. Então tenta tirar de vez em quando, tá? Não no começo, deixa passar um tempo, deixa você começar a entender o negócio começar a ficar, você começar a entender, pelo menos umas coisas ou outras, uma parte de diálogo pelo menos. E aí você vai tentando tirar de vez em quando, tá? Mas no processo de aprendizagem, quando você está começando, é bom que esteja lá tudo certinho, áudio em inglês, legenda em inglês, para te ajudar. Depois você vai tirando. Eu lembro da primeira vez que eu tirei a legenda foi o seguinte, eu fui assistir um filme no cinema com um amigo meu, e eu não fazia ideia de como, enfim, o filme era legendado, né, que eu queria legendado e tal, ele também sabia um pouquinho de inglês, eu falei, vamos lá, vamos assistir. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, a gente sentou em umas cadeiras que ficam lá pra cima, assim, no cinema, que elas têm tipo, ficam duas, né, separadas, uma daqui, duas aqui e duas no outro canto. Daí tinha tipo um balcãozinho assim na frente, né? E esse balcãozinho, você sentava aqui, ele ficava mais ou menos aqui assim. E aí o que aconteceu? Você já deve estar imaginando, a gente entrou, conforme o filme começou, aí eu falei, caraca, eu tô entendendo, será que eu consigo não ver a legenda? Porque quando tá a legenda lá, atrapalha, né? Que você quer prestar atenção para ver se você entende, mas de vez em quando seu olho dá aquela baixada. Então o que eu fiz? Eu fui abaixando, e aí chegou uma hora que o balcão tampou a parte onde estava a legenda, então eu não conseguia mais ver a legenda. E aí eu vi, caraca, eu tô entendendo legal, né? Ou então você pode acontecer com você, eu tô entendendo mais ou menos, mas é um avanço. Então essa foi a primeira vez que eu tirei a legenda, né? Então, mas quando é que você vai conseguir assistir sem legenda? Vai tirando de vez em quando, conforme você for vendo que você tá começando a entender, vai tirando de vez em quando. E aí vai chegar uma hora que você não vai mais precisar, né? Mas isso é um processo natural, né? Eu não tenho, cada um tem a mesma coisa de você perguntar quando que você ser fluente em inglês. Cada um se esforça tanto, enfim, cada um e você vai tirando, tornando isso um processo natural para você. E aí algumas séries aqui, algumas dicas de séries para vocês. Eu vou dar 3 cada um, tá? Então, no sotaque americano, eu recomendo The Ranch. Tá? É uma série muito engraçada, eu gosto pra caramba. Tem outra que é Kevin Can Wait, tem na Amazon Prime. Essa é uma série show de bola, né? Quem gosta de Eu, a Patroa e as Crianças vai amar essa série, Kevin Can Wait, é muito boa. Superstore, que eu comecei a assistir recentemente, é muito legal. Essas são o sotaque americano. E agora o sotaque britânico, eu recomendo a top das tops, a que mais te ajuda, Downton Abbey, mas às vezes você não gosta desse estilo de drama, meio novela e tal.
E aí você, enfim, mas Downton Abbey é muito legal, tá? É sotaque britânico top. Tem outra que é... Como é que é o nome? Collateral, tem na Netflix, tá? Essa série, se eu não me engano, só tem 4 episodinhos, mas é muito legal. E Sherlock da BBC, né? Que, enfim, não precisa nem falar. Sherlock é Sherlock. Cuidado, não confunda com Elementaríssimo. Que Elementaríssimo só tem o personagem, só o Sherlock Holmes, que fala em sotaque britânico. Já no Sherlock da BBC, não. Tá? Então, bota lá. Sherlock, eu acho que é o primeiro que aparece lá. Inclusive, na Netflix não tem o Elementaríssimo. Só tem esse Sherlock normal, tá? Então, é isso. Inglês... com legenda ou sem legenda, enfim, todos os métodos funcionam. Eu recomendo que você assista inglês em inglês e com a legenda em inglês, tá? Então, é isso daí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo. Deixa seu comentário aqui embaixo se você gostou ou não, qual a sua maior dificuldade em assistir em inglês. Se você tem alguma dúvida que eu não tirei aqui, comenta aí para eu poder te responder. E é isso aí. See you later.